Oi, gente, paz do Senhor Jesus, mais uma vez com a poderosa palavra de Deus, nós com o nosso momento de palavra, nosso momento de transmissão, e é sempre bom, né, estar compartilhando a palavra de Deus junto com você aí do outro lado, né, você que tem nos acompanhado, você que ainda não nos conhece e vai receber essa mensagem através de um amigo, de uma amiga. Que Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Sempre temos transmissões 3 vezes por semana, domingo, 8h30 da noite, segunda-feira e sexta-feira, sempre mais ou menos nesse horário, entre 8h30 mais ou menos, a partir de 8h30, às vezes um pouquinho antes, a gente entra com a poderosa palavra do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vitor, e pastorei aqui na Igreja Pentecostal Cristo Reina, aqui no Rio de Janeiro, e temos esse ministério de pregação da palavra do Senhor, tanto aqui na igreja e também através das redes sociais. Amém? E hoje eu quero falar, sobre a lei da semeadura, ou melhor, não é nem a lei da semeadura, é a palavra de Deus sendo comparada à semente. E o texto é Lucas capítulo 8, a partir do verso 11, foi uma parábola que Jesus fez, e diz assim, esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Verso 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que cai entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Não dão fruto com perfeição. E os que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém, queridos? Então, Jesus, ele compara a palavra a uma semente, a uma semente que você planta e com o tempo, essa semente brota, aí dali nasce uma árvore, no caso aqui a árvore frutífera, e aí ela produz frutos. Então Jesus compara a palavra dele assim, quando alguém prega a palavra de Deus, quando alguém anuncia o evangelho do reino, essa pessoa é como se fosse um semeador. Eu, por exemplo, eu estou sendo um semeador neste momento, Então, às vezes a pessoa fala, mas tanta gente ouve e não estão nem aí. Essas são as que estão caindo na beira do caminho. Mas tanta gente ouve a palavra e não se converte, e não muda de vida. A palavra não tem nenhum efeito. Nem todas as sementes que você planta, elas conseguem germinar. Tem semente que realmente passarinho come, cai entre pedregulhos, ela não é irrigada. Então não é toda semente que nasce. Mas o que o semeador faz? O lavrador? Ele semeia a si mesmo. Porque ele é um semeador. Ele é o semeador. E nós, no reino de Deus, nós somos semeadores. A gente semeia a si mesmo. A gente planta a si mesmo. A gente luta para colocar a palavra num bom coração. Mas a semente é para todos. Você semeia em toda a terra. Verdade. Toda a terra você semeia. E aí, a semente, umas dão, outras não dão, mas o semeador semeia. E assim é a nossa vida de pregador do reino. Eu prego o reino há mais de 20 anos. Eu ainda tinha cabelo, eu ainda tinha a barba
Eita, você vê que eu já estou bem já desgastado pelo tempo. E muitas sementes que eu semeei, elas se perderam na vida de muita gente. Mas muitas tá aí dando fruto até hoje, com perfeição. Então, eu não posso me entristecer com aquilo que se perde. Eu tenho que me alegrar com aquilo que se ganha. É verdade. Então, o reino é isso. Eu tenho que me alegrar, eu não vou deixar de pregar porque alguém não ouviu, porque alguém não valorizou. Eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. E a mesma coisa você, né? Mesma coisa é você que faz parte dessa seara do reino de Deus, dessa seara do evangelho. Teu negócio é semear, é falar de Jesus, é falar das coisas boas, é falar do que Deus tem feito na sua vida. E você está semeando a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não aceitar, a culpa não é sua. Você é o semeador. Amém? Agora, é interessante que o texto diz, né, que aquelas que caíram no caminho, né, é o diabo. Verso 12 fala que aquelas que caíram junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, ele é o diabo citado aqui mesmo na Bíblia por Jesus, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, gente, o diabo ele sempre se levantou contra a palavra de Deus. Você sabe que na história do Antigo Testamento, quando Satanás descobriu que Moisés ia trazer, eu acho que não era nem nascido ainda quando veio a promessa, ou ele já tinha nascido, era bebezinho, lá no Egito. E Moisés era aquele que Deus ia, por intermédio dele, Deus ia enviar a lei, os 10 mandamentos ao povo hebreu, para que eles obedecessem os 10 mandamentos, obedecessem ao Senhor, mudassem de vida e eles iriam para a eternidade. Então Deus ia usar o Moisés. Só que o Moisés ainda era bebê. Eu não tinha nem nascido ainda, me parece a história, né? Então Satanás vai no coração de Faraó, convence Faraó a matar todos os primogênitos. Toda criança que nascia entre os hebreus, ele mandou cortar na espada. Olha que maldade. Só para que a palavra não chegasse ao povo hebreu e eles fossem libertos lá do Egito e fossem adorar a Deus ou no deserto, onde passassem, mas eles receberiam a palavra de Deus. A raiva do diabo é contra a palavra do Senhor. E muitas crianças morreram. Mas por um milagre de Deus, a mãe de Moisés colocou Moisés dentro de um cestinho, colocou no rio, e Moisés, bebezinho ainda, né, acabou sendo apanhado pela filha do faraó e foi criado como príncipe do Egito. Depois, Moisés acontece uma situação, Moisés vai embora, né, e Deus fala com ele no deserto, ele vem para resgatar o povo de Israel dentro do Egito, para levar o povo para dar lei, para dar a palavra para o povo. Você vê, olha onde o diabo está. Matou profetas, muitos profetas, matou os primogênitos lá em Israel, em Jerusalém, quando Herodes descobriu que Jesus ia nascer. E o que Herodes faz? Jesus ia trazer o evangelho, a palavra de Deus, Herodes vai lá, o diabo entra no coração do Herodes. E Herodes mata também todos os primogênitos. E Jesus, recém-nascido, tem que fugir. José e Maria tem que levar Jesus para o Egito, para esconder de Herodes. Então o diabo ele sempre vai se levantar contra a palavra de Deus. O diabo vai sempre se levantar para tirar a semente do coração das pessoas. E a gente fala assim, mas por que o diabo gasta tanta força contra a palavra do Senhor? Por que ele gasta tanta energia para arrancar a semente que é semeada? Para impedir que o reino seja pregado? Por quê?
Primeiro, a palavra ela traz libertação para a pessoa. A Bíblia diz em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Que verdade Jesus está falando? Só tem uma verdade que ela está acima de todas as verdades. É a palavra do Senhor. Ninguém muda isso. A palavra de Deus diz, certamente o homem morrerá. A pessoa faz de tudo, estica a cara, toma remédio, mas não escapa da morte. Porque a palavra diz, não é verdade? Então a palavra do Senhor, ela é a única verdade plena, gente. Ela é a única verdade plena. Ela é a única verdade soberana. Que todas as verdades são meias verdades. É verdade, não são completas. Você vai já... Por isso que as leis, desculpa, elas são tão complexas, né? Porque as verdades, elas são meias verdades, né? Por exemplo, você fala assim, hoje eu estou descansado, mas se eu for beber, eu não estou tão descansado assim. Eu falo assim, hoje eu estou bem, mas se eu for olhar assim, eu não estou tão bem assim. Ou você fala assim, hoje eu estou muito ruim, mas se eu for, eu não estou tão ruim assim. Você entendeu? Como é que... Agora a palavra não. A palavra é reta. O prumo da vida é a palavra. E como o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Desde o princípio da criação do mundo. O que acontece? Ele se levanta contra a palavra o tempo inteiro. Esfriando o coração das pessoas, dando riquezas para a pessoa ficar bem ocupada e não obedecer a palavra, colocando avareza no coração das pessoas, colocando infidelidade, colocando prostituição, colocando uma série de coisas no coração das pessoas, colocando julgo religioso, santidade extrema. Isso também às vezes é do diabo. É verdade. Então é por isso que ele se levanta tanto. Porque a palavra, ela traz libertação. Ela liberta você da religião, né? Antigamente, quando Jesus veio, tanta pessoa que era religiosa demais. Era tão religiosa que não conseguia amar. Era tão religiosa que se sentia melhor do que os outros. E a palavra de Deus, ela é muito simples, queridos. Ela é muito simples, é só dar um coração para o Senhor. Mas o diabo quer continuar aprisionando as pessoas. Por isso que ele não quer que a palavra chegue, ela traz libertação. Ela liberta a pessoa. É verdade. Liberta a pessoa do alcoolismo. Quando a pessoa começa a ver na palavra, a palavra ela é como um medicamento. A pessoa começa a ver que tem coisa importante, liberta a pessoa do adultério, liberta da mentira. A pessoa vai olhando o que Jesus falou, vai falando, vai seguindo tudo que Jesus falou através da sua palavra devagar, como a semente. Você já viu semente crescer de uma vez? Primeiro ela incha, depois ela estoura, depois vai saindo, né, aquele talinho, né, depois ela dá, depois dá folha, depois ela cresce, depois dá fruto. E aí é assim que é. Às vezes a palavra, ela não é bruta na vida das pessoas, ela vai fazendo o efeito, e a Bíblia diz, né, que ela faz o efeito que apraz ao Senhor. Ela não volta vazia para Deus. Entenda isso. Porque tem gente que quer a transformação da pessoa no outro dia. Mas não. E às vezes até o próprio diabo acusa as pessoas. Olha, você agora é cristão, por que você faz isso? Olha, você agora está assim. Por que você faz isso? O diabo ele fica acusando as pessoas o tempo inteiro. Faça o seguinte, guarda a palavra num coração saudável. Guarda a palavra de graça do Senhor. Guarda a palavra perdoadora do Senhor. Caiu. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Creia nessa palavra. Mas o diabo quer que você desvie. O diabo quer que você não dê assunto. O diabo quer distrair você. Porque ele sabe que esta palavra é que liberta as pessoas. Então, ele não quer isso. Outra coisa, a Bíblia diz que a palavra, Paulo diz, né, que a palavra, ela é a espada do Espírito. Paulo fala, né, que ela é a espada do Espírito. O que é uma espada? É uma arma. Uma espada não é uma ferramenta.
não é um facão, não é uma faca, não é um canivete. Uma espada só serve para guerrear, não é assim? Se alguém dá com a espada na rua, essa pessoa não está usando uma ferramenta para cortar ali uma comida, né? Se a pessoa está com a espada, está querendo guerra. Então, o diabo sabe que se você está com a palavra aqui, irmão, na sua vida, você está armado. O Espírito Santo tem como batalhar por você. Você vai usar igual Jesus. O diabo tentava Jesus no deserto, Deus dizia as palavras nele. E assim. Então o diabo sabe que é isso, por isso que ele levanta tanta força para deixar sobre as pedras, para, né, levar riqueza para as pessoas desviarem da palavra. Pastor, ser rico é pecado? Não. Ter dinheiro é pecado? Não. Você não pode amar o dinheiro a ponto de ser tão avarento que não ajuda as pessoas, que não nem você investe. Isso é que é pecado. É verdade. Então não é. A palavra não diz para você ser pobre, miserável. Não. A palavra fala para você ser abençoado. Mas tem uma coisa acima de tudo que a gente tem aqui na terra, que é o reino de Deus na nossa vida. Amém, querido? Então, é por isso. Ela traz libertação, ela é a espada do Espírito, né? Ela traz limpeza para o coração. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala assim, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, irmão, de Deus, ela traz limpeza para o nosso coração, para a nossa vida, né? Você sabe por quê? Porque esse mundo, ele é tóxico, ele é sujo, ele suja as pessoas de maus pensamentos, de maldade, de espírito de vingança, de avareza, de prostituição, de infidelidade, de se voltar contra Deus, de revolta. Tudo isso suja o coração da gente. Mas quando a gente ora na palavra, Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo seja conhecido diante de mim. Está na palavra do Senhor. Quando Jesus fala, né, em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, eu vou aliviar vocês. Quando Jesus fala, olha, eu tenho uma alegria completa para a sua vida, olha, eu tenho o Espírito Santo sobre você que vai te ajudar, vai te suportar. Então, a palavra do Senhor, ela traz limpeza, ela vai limpando o nosso coração. Quando a gente está com raiva de alguém, né, que isso pode ocorrer, quando a gente está com raiva de uma situação, quando a gente está desanimado, quando a gente está abatido, quando a gente está alguma coisa da vida nos atingiu, alguma flecha, a palavra nos consola, irmão. É verdade, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz, né, que ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada de dois gumes que vai ao extremo para nos abençoar. Então a palavra do Senhor é tudo isso para a nossa vida. Você vê uma pessoa aí, outro dia eu estava ouvindo um rapaz que eu conheci, há muito tempo atrás, ele era terrível aqui na nossa região. E ele se converteu ao evangelho, né? As pessoas tinham medo dele. E eu vi ele conversando com a pessoa, ele falou assim, eu conheço os dois lados, eu conheço o lado da maldade, o lado de Satanás, e conheço o lado do Senhor. E a gente pensa, era um camarada que só a palavra para mudar a vida dele. As pessoas tinham medo dele, as pessoas chegam para perto dele. E assim, ela muda a gente, ela transforma a gente. E isso que Satanás não quer que você seja transformado. É por isso que ele fica trabalhando, né? Ele fica tentando tirar do coração das pessoas. E até mesmo no reino, né? Tem gente que hoje em dia se valoriza muito a música, se valoriza muito os templos, os votos, aquilo. Mas Jesus falou uma coisa, uma ordem que Jesus deu foi única. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso. Você entende isso nessa noite? O que Jesus está falando, olha, todos sejam semeadores. Temos a igreja? Sim, momento de comunhão. Mas daqui a pouco não haverá mais igreja. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. É Jesus que falou. Daqui a pouco nós não teremos mais os irmãos conosco.
Verdade. Eu fico olhando no meu bairro, tanta gente que já se foi. Mas a palavra, ela continua. E ela vai com a gente para a eternidade. E ela vai trazendo limpeza para a nossa vida. Agora ela traz a coisa, irmãos, mais importante. E aí eu vou ter que abrir aqui e mostrar para João capítulo 5, verso 24. Porque o mais importante para mim é isso aqui. Porque tudo vai passar. Né? Daqui a pouco eu não vou existir mais. Esse lugar já não existe mais. Mas a vida vai continuar, né? Não tem um político que fala assim, a vida continua, companheiros. É verdade, a vida continua, né? O Senhor Jesus, ele fala lá em João, na sua palavra, capítulo 5, verso 24, Jesus fala assim, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra, presta bem atenção, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Marca aí, grifa na sua Bíblia. A palavra, ela traz a salvação. A gente ouve a palavra, crê em Deus, que Ele enviou Jesus para a remissão dos nossos pecados. O próprio Jesus falou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só. Saiu da separação de Deus, que morte é separação. Agora se uniu ao Senhor. Amém, queridos? Olha só. É por isso que o diabo não quer que você receba a palavra de Deus, porque ele quer que você passe a eternidade sofrendo. Ele quer que você sofra aqui e sofra na eternidade. Mas a palavra do Senhor, ela traz a vida eterna. E eu não tenho medo de errar e falar dessas coisas para você, de semear a palavra. É verdade. Não entrará em condenação. Grifa na sua Bíblia. Essa palavra, ela vai dar testemunho, né? No verso 25 de João capítulo 5, ainda fala assim, em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Amém, queridos? Você recebe essa palavra nesse tempo? Então receba a palavra de Deus. Pastor, eu me abandonei, não estou indo. Deus é misericordioso, irmão. Volta para a palavra. Volta no nome do Senhor. A própria palavra, na passagem do filho pródigo, manda voltar para Deus fazer festa. Amém, queridos? Vamos envergonhar o diabo, o destruidor. A gente pesquisa tantas coisas, a gente vive tantas coisas, então vamos viver a palavra de Deus. Vamos ser luz desse mundo. Vamos ser sal dessa terra. Amém? Então, a semente, a palavra do Senhor, não deixe ela numa terra na beira da estrada. Coloca numa terra boa, para dar fruto com perfeição, como nós lemos aqui, como Jesus falou, né? Lucas capítulo 8, né? Caiu em boa terra e vai dar fruto. Amém? Deus abençoe você. Tempo de bênção, tempo de paz. Nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Nos ajude. Compartilhando o vídeo, né? A gente não pede pix, a gente não pede ajuda. Eu sou pastor da igreja, eu sou sustentado pela minha igreja, sou pregador do reino, né? Então, a gente não pede ajuda financeira. Tem umas pessoas que nos ajudam, sim, né? Tem gente que nos ajuda, sim, gente que acompanha as nossas transmissões e ajuda a gente. Mas o mais importante, a ajuda maior que você faz é semear essa palavra do Senhor. É colocar na rede social. É colocar no Facebook. É colocar no YouTube. É compartilhar nos grupos. Ah, pastor, mas ele vai zombar de mim. Tem problema não. Tem problema não. Né? Zombaram também de Jesus. Falaram para Jesus, você salvou todo mundo e não consegue salvar a si mesmo. Não entendi o plano de Deus. A pessoa que fala assim, que não entende o plano de Deus. Ah, mas você agora é otário, você é bobo, você só quer saber de igreja, você só quer saber de... Não.
Você não é bobo, você quer as coisas certas, né? Quando eu me converti, que eu aceitei a palavra do Senhor, eu fui convertido pela palavra mesmo, ouvindo pregações de pastores, né? Pessoas. E muita gente fala, você agora é otário, fala, você não gosta de mulher? Eu falei, gosto, porque eu sou casado. Gosto de uma mulher, eu gosto de da minha esposa. Né? Ah, você não gosta disso, você não vive mais, você não toma cerveja, você não bebe mais, né? Muitos falavam isso, tentavam me envergonhar e tudo, mas para a glória de Deus, a palavra ela pode nos dar tudo, tudo, da alegria, da família, da prosperidade, a palavra é tudo. Por isso você deve investir nela, pelo menos um pouco da sua vida. Amém? Então, Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo. No nome poderoso de Jesus. Graça e paz. Um tempo de bênção, um tempo de paz. Deus te abençoe em Cristo Jesus.